paz do Senhor, juventude! Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Entre Jovens e Deus, onde a conversa tem propósito. Hoje estamos com a irmã Isabelle. Paz do Senhor, jovens. E a irmã Cibele. A paz do Senhor, juventude. O tema do episódio de hoje é sobre submissão e resistência. Mas antes, vamos começar com a oração e eu convido a irmã Cibele para fazer essa oração. Amém. Vamos orar, apresentando a Deus no nosso podcast e também apresentando você que está aí em casa nos assistindo. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por estar aqui, Senhor, reunidos com um propósito, Senhor, em te adorar, em falar em teu nome, Senhor Jesus. Deus, eu apresento aqui, meu Pai, cada um que está assistindo, cada um que vai falar aqui, Deus, nessa mesa. Deus, que tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome e que o Senhor possa colocar palavras em nossa boca, Deus, para nós ministrar o teu evangelho para todos que estão nos assistindo. Deus, continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Deus. Apresento cada um, Senhor. Apresento, Senhor, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão, Senhor, com sede, com desejo de te ouvir a tua palavra. Deus, que o Senhor possa chegar preenchendo o vazio do coração, que o Senhor possa chegar trabalhando nos corações e na mente de cada um. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. O nosso tema de hoje tem base em Tiago, capítulo 4, versículos do 7 ao 10. Vamos ler. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A carta Amém. de Tiago, Amém. ela foi escrita para os cristãos que estavam enfrentando conflitos internos na igreja, contendas e invejas, orgulho espiritual e amizade com o mundo, e também a falta de submissão a Deus, que é o que nós vamos abordar aqui no episódio de hoje. Mas, em especial, esse versículo que Isabela acabou de ler, é um chamado para a submissão a Deus, colocando a vontade dele acima da nossa, vivendo a independência espiritual e buscando a santidade e a humildade. E a resistência ao diabo, ela vem como consequência disso, né? Nos ajudando a não ceder às tentações do inimigo e rejeitando os pensamentos e influências malignas. Agora, para iniciar a nossa conversa, eu quero saber de vocês. Na opinião de vocês, o ambiente em que nós vivemos enfraquece a nossa resistência? Eu acho que depende muito do ambiente que estamos vivendo. Assim, por exemplo, para os cristãos novos convertidos que costumavam a ter conversas fúteis, banais nas escolas, fica um pouco difícil para eles filtrar assuntos que convém ele a falar ou não. Porque muitas vezes os novos convertidos, né, ou até os crentes assim também, eles têm dificuldade, né, para filtrar, saber o que deve conversar e para se manter na fé com aqueles assuntos, porque a escola é um lugar de batalha, né, para o jovem cristão, porque tem muitas coisas que às vezes enfraquecem a nossa fé. Na minha visão, pegando um enganche aqui de Isabelle, o lugar mais que o jovem enfrenta a batalha é na escola, na universidade, alguns jovens que trabalham, né? Mas na maioria das vezes é a escola, porque é lá que tem a maior concentração de pessoas que não são cristãos e que tem também pessoas que falam palavrões, pessoas que fazem coisas que o Senhor não agrada, que não é do agrado do Senhor. Então, assim, é uma batalha muito grande e é onde o jovem cristão tem que se aproximar mais de Deus para poder vencer essas batalhas, essas tentações que vêm diariamente para um jovem cristão. Minha visão também enfraquece, porque nós sabemos que nós somos
seres, né, muito influenciáveis. Então, tanto que a gente pode ver que às vezes um jovem ele se comporta de uma forma na frente dos pais, na igreja, e na frente dos amigos ele é totalmente diferente. E a Bíblia também fala, né, que as más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, se corrompe os nossos princípios e aquilo que nós buscamos construir diariamente, né, com o Senhor, também acaba nos enfraquecendo espiritualmente. E outra que também na escola, muitas vezes você recebe muitas ofensas, assim. As pessoas podem trazer coisas que você fez no passado, e isso acaba frustrando você, porque só você sabe, só você conheceu o verdadeiro amor e sabe como você era antes e a felicidade de ter saído daquela situação, de como você era antes e agora poder viver na presença do Senhor. E como na escola muitas pessoas não são cristãs, né, e não conhecem, né, não sabem e não entendem isso. Então isso acaba muitas vezes desmotivando, né, aqueles que são cristãos na igreja. E principalmente que está iniciando, né, uma fase nova. E isso é a famosa perseguição, né? Sim. Mas o Senhor nos fala através de sua palavra que nós temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a gente vai vencer no nome dele, em nome de Jesus. E sobre essas lições que você falou, Cibele, na escola, não é aquela perseguição assim, muito brutal, Sim. né? Que nem aconteceu com os apóstolos no tempo da Bíblia. Sim. Mas é uma coisa chata, fica zombando do jovem, do adolescente, enfim. E por causa disso, né? Por causa do medo, da vergonha de acontecer isso, muitos escondem que são cristãos. E aí, se na escola tiver algum evento, por exemplo, vai ter uma tarde, uma manhã de evangelismo, de devocional, a pessoa fica com vergonha de participar, porque os amigos vão descobrir que a pessoa é crente e vão começar a debochar. Mas se os seus amigos fazem isso com você, eles não são seus amigos. Bom, né? Agora vamos para o segundo tópico. Como nós podemos aprender a resistir às tentações e permanecer firmes na fé em um mundo cheio de influências que nos afastam de Deus? Eu vou iniciar respondendo essa pergunta e Isabelle dá continuidade. Com toda certeza eu falo isso. É a nossa Bíblia. A Bíblia, para um jovem cristão, ela é o guia para tentar vencer essas tentações, né? Diariamente. E com muita oração e também jejum. Porque isso também vai nos ajudar a vencer essas tentações. Sim, e também estar sempre com os olhos focados em Deus, né? Pois com você focado totalmente em Deus, você não terá olho para as coisas do mundo, né? E se você estiver preenchida com o Espírito Santo, você não vai sentir falta das coisas de quando você era do mundo, né? Então é importante você sempre estar orando, jejuando, lendo a Bíblia. E nos momentos que você menos quer orar e menos quer ler a Bíblia, é nos momentos que você mais precisa buscar e clamar pelo Senhor a sede do Espírito Santo. Que isso é o diabo tentando te afastar da presença do Senhor, enquanto você está tentando ter mais constância. É aí que a batalha começa para o diabo tentar te afastar de Jesus. E assim, né, como aproveitando o que Cibele falou, a Bíblia diz no Salmo 119, não lembro qual é o versículo, mas o salmista diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí ele mesmo responde: vivendo conforme a palavra do Senhor. E falando sobre resistência, né, no capítulo 2 de 1 João, no versículo 14, diz assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Ou seja, nós já vencemos o maligno, e vencemos o maligno através da palavra de Deus que permanece em nós. Então é realmente isso, nos fortalecer com as armaduras espirituais e viver em constante vigilância e oração, porque
nós somos muito distraídos, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que parece assim, todo mundo focado na sua própria vida e focado nas coisas terrenas e menos nas coisas de Deus. E acabamos negociando o tempo com Deus por causa dos nossos afazeres terrenos. Isso também é um perigo, né? E junto com isso que eu falei, que é um perigo a gente se deixar distrair com as coisas terrenas, na opinião de vocês, assim, no mundo em que nós vivemos hoje, qual é a principal coisa que mais tira o foco do jovem cristão? Eu acredito que o celular. Não tem para onde correr, gente. É o celular. Porque o celular é onde a gente tá direto mexendo. Às vezes acaba sendo um ídolo para nós jovens, até mesmo para adultos, não importa. O celular, ele está sendo um dos maiores causadores de distrações para um jovem. E isso é grave. Então é importante a gente pedir a Deus para nos despertar em relação a essas distrações. E é isso. Sim, concordando com o que Cibele falou também, às vezes, quase sempre, né, a gente se perde no celular, vai rolando e nem vê o tempo passar. Quando vê, de noite, de madrugada, você fica com sono porque gastou a sua energia todinha no celular e diz que está cansada para orar ou para ler a Bíblia, diz que está cansado, sendo que passou bem 5 horas no celular e diz que está cansado para orar pelo menos 10 minutos. E eu gostei disso que Cibele falou, que o celular hoje tem se tornado o nosso ídolo, né? E muitas pessoas pensam que ídolos são somente imagens de escultura, de barro, de ouro, de madeira, mas é pouco se falado nos ídolos do coração, né? Que pode ser o celular. Porque, na verdade, a idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, né? Porque Deus, ele já tem o lugar supremo na nossa vida. Ele tem que ter esse lugar supremo. E tudo aquilo que nós dedicamos mais tempo, mais esforço, mais energia, porque é o mandamento de Jesus, né? Amem o Senhor, o seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Então, é com tudo aquilo que a gente tem. E quando a gente dedica muito do nosso tempo, tudo aquilo que a gente tem é tudo voltado para algo em específico, aquilo ali acaba se tornando o nosso ídolo. Então, o celular tem sido o ídolo para algumas pessoas. O cuidado excessivo com a saúde, de ir para a academia e estar sempre no auge, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem sido também. A vaidade em excesso, de estar sempre arrumadinho, não sei o quê, porque Deus não quer dizer, Deus não merece filhas desleixadas. Eu realmente concordo com isso, mas a gente tem que tomar cuidado porque os extremos são perigosos, né? Tanto o desleixo total como o cuidado total, ele também é muito perigoso. E a gente só consegue ter um equilíbrio mesmo quando a gente está ali em comunhão com o Espírito Santo, porque é ele que vai moldando o nosso ser, né? Nos instruindo para seguir o melhor caminho. E aí agora, de que maneira confiar em Deus e obedecer à sua vontade nos ajuda a vencer o mal e fortalecer a nossa vida espiritual? Eu acho que a gente obedecendo a Deus é como disse, né, em Tiago: humilhai por Deus e ele vos exaltará. Então, não que a gente, tipo assim, se humilhe por Deus, siga Deus só para querer algo de bom em troca, né? Mas, de certa forma, obedecendo Ele, você terá benefícios, tanto para a vida espiritual como para você evoluir. A obediência é muito importante, né? Bom, para mim, se estamos em obediência, estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Então, é muito importante a gente continuar buscando obedecer sempre ao Senhor, porque Ele se agrada de quem é obediente. Então, é isso. A confiança e a obediência, elas meio que são sinônimos de submissão a Deus, né? Porque alguém que é obediente à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus não seja aquilo que ela quer
e ela escolhe fazer aquilo que Deus manda, mesmo que não seja agradável para ela, ela automaticamente se coloca no lugar de submissão a Deus. E quando nós decidimos confiar e obedecer a Deus, que automaticamente é uma submissão, nós nos tornamos mais fortes para resistir ao diabo e às setas do inferno nas nossas vidas, né? Porque o versículo que nós lemos, o versículo 7 do capítulo de Tiago, o versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, que diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não tem como a gente resistir a Deus, que aí eu já entro com outro tópico. O que nós precisamos fazer primeiro? Resistir ao mal ou nos submeter a Deus, para que a resistência seja bem-sucedida? Eu acho que, primeiramente, né, nos submeter a Deus, porque Ele nos dará forças para a outra opção. Para vencer o mal, né? Sim. Também porque... Pode falar. O próprio versículo em si, ele já fala, né? E é isso. Sujeitai-vos a Deus e nisso a gente vai resistir o diabo. E também porque a gente sabe que a nossa natureza, né, ela é pecaminosa. Então, tudo que tem inclinação para o pecado, a gente gosta mais. A nossa carne gosta mais. Por isso que a gente acha mais fácil. E nem vê o tempo passar. Quando passa 3, 4 horas no TikTok ou em qualquer outra rede social. E você não consegue passar nem 30 minutos orando. Parece que os minutos passam assim. Que cada minuto parece que tem 1 hora, né? Mas isso é justamente o costume, né? E a gente precisa aprender a desenvolver isso. Mas voltando na questão da nossa natureza, é que nós, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles se tornaram escravos do pecado, né? E ali o diabo tinha poder sobre nós, porque nós estávamos condenados à morte. E a partir do momento que nós não nos submetemos a Deus, nós estamos totalmente vulneráveis e nas mãos do diabo. Porque quem nos resgata das mãos do diabo é Jesus. Verdade. Através do sacrifício dele na cruz. Então, já está aí a resposta, que não há resistência bem-sucedida se não houver uma submissão a Deus primeiro. E agora uma coisa muito interessante, que eu acho muito interessante. São as brechas que nós abrimos para o inimigo, mas que não tem cara de brechas. Um exemplo aqui que a gente pode citar é a definição de um tamanho de um pecado. A gente costuma a definir que o pecado maior, um exemplo, adultério, fornicação, assassinato e assim por diante, são os pecados maiores. E os pecados menores, como mentira, fofocas, são os pecados que Deus assim vai perdoar em uma pequena assim oração. Deus me perdoa, eu falei de fulano e tudo mais. Só que para Deus tudo é pecado. Não tem esse tamanho definido para Ele. Tudo é pecado. E o pecado é o que afasta nós do Senhor. Então, assim, a gente está em vigilância para não dar brechas para esses pecados entrar em nós e nós acabar pecando contra Deus. Muitas vezes a gente acaba até dando brecha falando, né, sobre o pecado de outras pessoas, como você disse, né? Tipo assim, achando que é um pecado menor. Por exemplo... E achando que a gente está no direito de julgar outra pessoa. Exatamente. Por exemplo, quando uma pessoa sai da igreja porque cometeu adultério, aí você vai comentando, vai levando de pessoa para pessoa sobre isso, às vezes até aumenta ou distorce um pouco a história. E querendo ou não, você está espalhando uma fofoca, né? Então, querendo ou não, estamos pecando até fazendo isso. E em Mateus 7, só para dar uma continuidade no que você falou, o Senhor fala, né, no Sermão da Montanha: não julgueis para que não sejam julgados. Então, essa questão de a gente estar falando do irmão,
fofocando, colocando mentiras, chafurdos e assim por diante, são coisas que a gente não deve dar brecha, porque a gente acha que é uma pequena coisa, mas o Senhor mesmo nos ensina que não devemos julgar os outros para que a gente não possa ser julgados, né? E também ele fala assim, no capítulo 7, versículo 3. E por que reparares tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Muitas das vezes acontece isso na nossa vida mesmo. Olhar o defeito do irmão, mas não olhar o defeito que está em nós. Mas é sobre a gente vigiar nas palavras, vigiar no que pensamos, no que falamos, porque o Senhor não se conforma com essas coisas, né? Então, devemos vigiar, sim, no que falamos e no que pensamos. E assim, nessa questão de abrir brechas, eu acredito que seja uma consequência dos pecados que agora, não sei porquê, acabaram sendo normalizados, né? Na sociedade no geral. Então, por exemplo, você não diz mais que está fofocando. Você diz que está só comentando. A gente está só falando aqui. Você não diz mais que está com preguiça. Eu estou procrastinando. Você não diz mais que está com inveja. Você diz que está se comparando. Desse jeito. Então, são nomes bonitinhos que a gente pensa, não, é só um problema, é porque essa geração está muito adoecida por causa da ansiedade e da depressão e que a comparação, a procrastinação são causadas por telas, por essa falta de estímulo pessoal, né, com outras pessoas. Só que, na verdade, isso já existia antes. A questão é que com nomes diferentes. Agora, né? Então, assim, é realmente você pedir discernimento ao Espírito Santo para ele lhe revelar quais são essas brechas que você está dando como é que eu posso dizer? Com nomes bonitinhos, que são inofensivos, que parecem que não são pecados, mas na verdade tem uma raiz muito mais antiga e muito mais profunda. Porque, por exemplo, hoje em dia é comum eu chegar aqui e dizer, não, Isabelle, hoje eu estava me comparando tanto com a menina que eu vi numa rede social. Ela é tão linda, os olhos dela são verdes. E assim, eu queria ter o olho verde, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que se eu chegar para Isabelle e disser, Isabelle, hoje eu tava com inveja de fulana, ela vai me massacrar. Quer dizer, ela pode não me massacrar, mas ela vai dizer, menina estrela invejosa? Não fique perto dela não, porque ela é invejosa. Mas com comparação, as pessoas não fazem isso. Ficou normalizado. Então, assim, nós precisamos estar sempre vigiando, né? Como nós começamos falando aqui. Essas brechas. De estar sempre com os olhos e com os ouvidos atentos para entender que para o crente que ele vive de acordo com a palavra do Senhor, não existem coisas normais. Não existem coisas, porque agora é normal, todo mundo está fazendo, é algo inevitável. Não, não é assim. E é isso. Então agora nós colocamos uma caixinha de perguntas anônima no Instagram do nosso departamento de jovens aqui da igreja e perguntamos qual era a maior dificuldade de resistência que a pessoa tinha. E nós vamos ler aqui algumas pessoas que responderam para tentar ajudar essas pessoas e também alguém que possa estar passando pela mesma situação. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. O desamor de quem prega o amor. Com a ajuda de Jesus, eu ajudei a levantar muita gente na caminhada. E quando eu caí, a primeira coisa que fizeram foram se afastar de mim. Enfim. Isso é tipo assim, que muitas pessoas não reconhecem que foram ajudadas, sabe? Então agem muitas vezes com ingratidão. E, tipo, tratam como se fosse besteira. Que, tipo, porque você se levantou, já ela vai se levantar. Mas você não percebe
o trabalho todo que foi feito para que você conseguisse se levantar e sair daquela situação. Então, e a pessoa que foi muito julgada, né, quando ela caiu, ela tivesse para ter a consciência que a parte dela ela fez. Ela ajudou as outras pessoas quando as pessoas estavam na mesma situação que ela ajudou, então a parte dela ela fez. Só que a ingratidão das outras pessoas, né, infelizmente, a gente não tem como controlar. E também a questão de muitas pessoas, infelizmente, por estarem firmes na fé, acabam se sentindo superiores do que aquelas que estão passando por dificuldades, né? Só que essa também é a importância da gente todo dia se lembrar de que nós não somos merecedores da graça de Deus, nem do amor de Deus. E que a mesma misericórdia, o mesmo processo que aquela pessoa está passando ou passou, nós estamos sujeitos a passar também, né? Porque a nossa natureza, ela é assim. A gente diz assim, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho certeza, quase certeza, né? Porque a gente não tem certeza de nada do que a gente vai fazer. Mas a gente afirma com a segurança de que a gente nunca faria isso. Só que por um pequeno deslize, a gente pode cometer a mesma coisa que aquela pessoa. Então a gente tem que sempre se colocar no lugar dessa pessoa, porque como você se sentiria se você cometesse um deslize contra alguém, ou até mesmo contra Deus? É um pecado assim que na visão dos outros é imperdoável, porque para Deus não existe pecado imperdoável, né? A gente falou sobre isso no episódio passado. E como você se sentiria com todas as pessoas ali apedrejando, com todo mundo dizendo não, porque fulano, eu sabia que fulano não era crente, eu sabia que um dia ela ia fazer isso. Então, que tipo de pessoa é essa que torce para a queda do irmão? Entendeu? E é isso. Agora a próxima pergunta, ou a próxima questionamento eu vou ler agora. O pecado da luxúria e a pornografia destrói minha mente. Minha alma clama pela presença de Deus, mas minha mente não me liberta desse pecado. Só me sinto cada vez mais afastado do Senhor e às vezes penso que não tenho mais o perdão de Deus. Não aguento mais esse pecado. Não sei o que fazer. Me sinto tão envergonhado que nem tenho coragem de orar. Tenho vergonha de mim mesmo. Esse pecado está me destruindo cada vez mais. E o pior ainda é que não consigo me libertar dessa coisa. Minha mente já está tão corroída com isso. Não sei mais o que faço. Esse pecado já me destruiu demais. Já pensei várias vezes em desistir, mas não consigo porque minha alma clama pela presença de Deus. Não consigo me libertar desse pecado e o que mais me incomoda é saber que estou pecando contra o Pai. Só queria voltar como era antes, na presença do Senhor. Assim, essa questão é uma questão bem delicada, porque a gente sabe que existem pecados de estimação, né? E que tem pecados que aprisionam ali a nossa alma e que precisa além do perdão de Deus. Porque quando você pede perdão, você peca e pede perdão e busca viver nos caminhos de Deus, mas isso continua persistindo em você, é porque você precisa colocar isso para fora. A Bíblia diz, confessem os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. A gente não depende de confessar alguém para ser perdoado por Deus. Porque o perdão de Deus, ele vem por meio de Jesus. Mas nós podemos ser curados, né? Porque essa pessoa que nós confessamos, ela vai orar por nós. E nós vamos ser curados daquilo ali. Então, assim, isso também é claramente uma guerra contra a carne e o espírito. Porque a pessoa, ela diz que ela tem vontade de voltar, né, para a presença do Senhor, e o que mais entristece ela é isso, porque de saber que está pecando contra o Pai, mas a nossa carne, como eu já falei, ela tem essa inclinação pecaminosa. Então, é justamente essa luta. Eu quero isso, eu não quero isso. Eu quero isso, eu não quero isso. Então, assim, sobre essa questão de que a pessoa disse que tem vontade de desistir e já que Deus não perdoa mais. Ele diz que tem vontade de desistir, mas ele não consegue porque a alma dele clama pela presença do Senhor. E disse que pensava que não tinha mais perdão de Deus. Sobre essa questão de não ter mais perdão de Deus, isso daí claramente é
uma mentira do diabo, né? Porque é só o que ele sabe fazer, é colocar mentira na cabeça da gente. Esqueça isso. Deus perdoa os seus pecados e isso é uma mentira que o inimigo está colocando na sua Basta você mente. se arrepender e buscar não fazer mais. É verdade. E não há perdão que Jesus não perdoe. Até um assassinato, né? Se o assassino ele realmente se arrepender de todo o coração, Deus perdoa, porque ele é misericordioso. Exatamente. E sobre a questão de pensar em desistir, mas o espírito clama, né? É porque é um sinal que você ainda tem alguma sensibilidade ao Espírito Santo. Porque aquela pessoa que a mente está cauterizada, ela não está nem aí. Ela peca, não sente remorso, não sente nada. Estou pecando contra Deus? Deus nem existe mais. Aquilo ali foi só uma invenção que eu passei. Mas a pessoa que ela tem essa sensibilidade, ela tem esse desejo de voltar e de voltar a ter uma comunhão com Deus realmente, o Espírito Santo, ele faz essa função de nos convencer, né, dos nossos pecados e de nos ajudar. Então, assim, sobre essa questão, primeiro você tem que fazer o quê? Primeiro, confessar a Deus. Assim, sem culpa, sem vergonha nenhuma, porque quando você estava firme na presença de Deus, Deus já sabia que você estaria passando por essa situação, mas Ele te amou mesmo assim. Quando Ele morreu na cruz por você, Ele já sabia que você passaria por isso, mas Ele amou você mesmo assim. Aí, confessar a Deus com sinceridade. Senhor, eu pequei porque eu quis. Porque terceirizar a culpa... Não, eu pequei porque isso, não. Nós pecamos porque nós queremos. Nós temos essa inclinação, mas também nós queremos porque a nossa carne ela quer pecar o tempo todo. Então, seja sincero com Deus. Pai, eu pequei contra o Senhor. Porque eu quis. Mas eu não quero permanecer nesse erro. Eu não quero permanecer nesse pecado porque eu quero voltar a ser amigo do Senhor. Eu quero voltar a ter uma comunhão com o Senhor. E você abrindo ali o seu coração para Deus. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa também de lágrimas. Se você tiver vontade de chorar, pode chorar. Mas ainda tem pessoas que pensam que só porque não choram, não é arrependimento. Mas lágrimas não é sinal de arrependimento. Porque tem muitas pessoas que choram, mas é só remorso. Não é arrependimento, né? Por exemplo, Judas, ele sentiu remorso. Mas Pedro, quando negou Jesus, chorou amargamente de arrependimento. E a segunda coisa é buscar uma ajuda, que pode ser um amigo maduro na fé, pode ser um pastor, pode ser um líder, uma pessoa de confiança que vai orar por você e lhe ajudar nessa questão. E pensando nisso, nós temos também um e-mail que vai estar passando aí na tela. O e-mail é dejade.rodrigues@gmail.com. Nesse e-mail, você irá falar com uma pessoa de muita obediência a Deus, uma pessoa assim realmente de Deus, sabe, que não vai te julgar, não vai te apontar, e ela vai te ajudar além do espiritual, né? Porque o ponto do pecado ficar corroendo a sua mente é uma questão psicológica também, porque além do espiritual, a pornografia ela já faz isso, né? Até com as pessoas que não são cristãs. E é uma questão psicológica e espiritual. Então, assim, não tenha vergonha de falar, porque essa pessoa não vai compartilhar nada do que você for falar. Você também não precisa se identificar se você quiser. É bom, né? Mas é da forma que você se sentir confortável para a gente poder te ajudar da melhor forma, né? Porque enquanto nós, por exemplo, estivermos em algum pecado e a gente ficar isolado, sem buscar ajuda, sem contato com ninguém, é isso que o diabo vai se aproveitar. E vai começar a implantar mais mentiras na sua mente, né? Então, assim, quando você está rodeado de pessoas que aproximam mais de Deus, né? Que te aproximam mais de Deus, você automaticamente vem para a luz, entendeu? E as trevas, elas não podem subsistir na luz. Elas não então, prevalecem. Assim, é verdade.
Então, toda mentira, todo pecado, ele é purificado na luz de Cristo, através do sangue dele que foi derramado na cruz pelos seus pecados. Então, assim, não pense que você não é menos amado por Deus. É assim? Não pense que você é menos amado por Deus por causa disso, porque todos nós estamos sujeitos a isso. E, assim... O amor de Deus é como se fosse um amor padrão. Ele ama, do jeito que ele ama você, ele ama eu, ele ama o traficante, ele ama o ladrão. E, assim, é um amor zeloso, cuidadoso, um amor que preenche o vazio do nosso coração, né? Não muda conforme as nossas mudanças, né? Porque algumas pessoas, que eu também acredito que seja um problema, quando nós somos muito reféns dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Por exemplo, não, eu fiz isso aqui, eu não li a Bíblia de manhã, eu fiz uma coisa errada assim que eu acordei, eu não vou orar agora porque Deus deve me amar menos, ou Deus não deve querer falar comigo. Mas não é assim. E muitas das vezes acontece com a gente mesmo, né? Aí eu não fiz o devocional hoje, Jesus não me ama mais. Não fiz, vamos dizer, a oração para iniciar meu dia, para finalizar. Aí Jesus mudou comigo, o amor dele diminuiu. Mas não, nós mudamos na maioria das vezes todo o tempo. Mas Jesus não. Jesus, ele nunca muda e nunca vai mudar. E também, voltando ao pecado, né, da luxúria, depois de você se arrepender, você repense o que te leva a pecar. Uma foto que você vê no Instagram, alguma conversa com algum amigo que te leva a sentir alguma coisa que te leve a pecar. E você tente cortar isso para não ter brecha, assim. Se for preciso, tire o celular. Se tudo que tiver no seu celular te faz pecar, tire o celular, passe um tempo sem o celular. Se é fotos que você vê no Instagram, pessoas que você segue, deixe de seguir, desinstale e foque em Deus. E quando você voltar, depois... Ver que tá bem maduro, né, depois, na fé. Aí você volta com as atividades que você anulou, que você acha que vai agora ter aquele domínio. Exatamente. Sobre uma redes sociais, sobre o Instagram, vamos dizer assim, né? E esse ponto é muito importante que a Isabelle falou, essa dica para essa pessoa. Muitas das vezes, o que nos leva a pecar é o que a gente está fazendo. Na maioria das vezes, o que a gente vê no celular. Porque como a gente tá ali idolatrando muito ele, muitas horas no celular, acabamos vendo coisas que não agradam a Deus. Seja no Instagram, no TikTok, em qualquer rede sociais. Então, assim, sites também. É importante você também observar isso, porque na maioria das vezes não é nem você pensando só assim, tô aqui parado do nada pensando e tal. Mas não, na maioria das vezes é o que você tá vendo. E muitas das vezes a gente é atraído pelo que nós vemos, né? Então é importante você refletir e analisar como é que tá sendo essa questão de você estar pecando contra Deus. E agora eu queria falar sobre essa questão que as meninas falaram, sobre arrancar aquilo que nos faz pecar. Se lembre aí, se eu me esquecer, viu, desse tópico aqui, porque agora eu vou falar de outra coisa. Que você não precisa de muita coisa para se achegar a Deus. Apenas um coração contrito, arrependido e quebrantado, Deus não despreza, né? A palavra do Senhor diz isso, que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. E Jesus também disse que aquele que vai até Ele, Ele não rejeita, Ele não despreza, porque quem vai até Ele é porque foi atraído pelo Pai. Né? Então, assim, não tenha vergonha, não tenha medo, porque isso é tudo que o inimigo quer. E quanto mais rápido você for,
para falar com Deus, esclarecer isso e tentar se reerguer novamente, melhor será, porque essa é a solução. Essa é a solução. E sobre o que as meninas falaram aqui, de cortar o que nos faz pecar, eu acho que isso serve para todos os pecados, né? Exatamente. Porque o exemplo que eu vou dar, o exemplo da fofoca. Se você sabe que quando você está com pessoas da igreja, seus amigos da igreja, vocês conversam sobre coisas edificantes, que um aprende com o outro, mas a partir do momento que você muda o ambiente e vai para a presença de outras pessoas, assim, que as conversas são totalmente inúteis e profanas, né? Você começa a falar mal de outras pessoas, você tem que cortar aquilo ali. Porque Jesus disse, se a sua mão te faz pecar, arranque. Se o seu olho te faz pecar, arranque. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho, sem uma mão, do que ser lançado todo no inferno. Exatamente. Né? Então, assim, e vale para todos os pecados. Para preguiça, para inveja, deixa eu ver o que mais. Para fofoca, para todos. E até um pecado também que a gente tá falando sobre isso, que também me incomoda um pouco, que foi normalizado, né? Que os crentes comem muito, que é o pecado da gula. Porque crente não bebe, mas come muito. E aí, às vezes, só por se tornar um estereótipo de que crente come muito, muitos vão nessa ondinha e comem nem porque quer comer, mas só porque nessa onda de que crente come muito e ali acaba com a saúde todinha, né? Tudo muito prejudicado no organismo, e isso também acaba sendo um pecado, porque quando você não cuida do seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, você, se eu não me engano, que foi assim que eu li, que eu assisti, você está cometendo um autossuicídio, porque você não está valorizando o corpo e a vida da forma que deveria ser. E vamos encerrar, né, o nosso podcast. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenha sido muito edificante para você que está assistindo, que possa te ajudar de alguma forma e que Deus, ele tenha falado com você através do nosso podcast, né? Aguardem os próximos, porque com certeza também será a bênção de Deus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.